não estava entendendo, consegue ver agora o que é a diferença de um genocídio para uma guerra? O que Israel está fazendo na faixa de Gaza é um genocídio. O que Israel fez agora com o Irã é uma guerra. Você consegue ver a diferença? Israel está bombardeando Gaza há quase 2 anos. Israel bombardeou o Irã 2 dias atrás. Olha a resposta. Isso é uma guerra. Isso é um genocídio. Covardia e fuga são regras na extrema-direita mundial. Enquanto o aprendiz de ditador Jair Bolsonaro fugiu para Disneyland enquanto incitava seus seguidores a tentarem um golpe de Estado do Brasil, em Israel, o tirano moro, o agressivo Herodes moderno Netanyahu ordenou ataques à bomba ao Irã e não ficou lá para esperar o revide. Fugiu na maior cara de pau para a Grécia, enquanto deixou seu povo sob a mira de mísseis, incluindo mísseis supersônicos, mostrando que o seu tal domo de ferro está totalmente enferrujado e o seu povo está pagando com a vida suas molecagens e agressões por aí. A coisa escalou de uma maneira absurdamente rápida no Oriente Médio. O Irã fez uma sequência de 4 ataques, sendo agora o último há poucos minutos em Israel, e rompeu o Iron Dome deles de maneira assustadora. Netanyahu está na Grécia. A população está dentro dos bunkers, junto com os prefeitos aqui brasileiros. E imagens de mísseis balísticos acertando as cidades de Israel de maneira, assim, sei, eles vão ficar um jogando míssil no outro até os dois lados se explodirem. Informações dizem que Netanyahu pediu ajuda dos Estados Unidos e informações também dizem que Donald Trump falou que não vai se envolver. Esperar. O Paquistão já avisou que se armamento nuclear for utilizado nessa guerra, o Paquistão vai entrar no meio. A China tem um avião cargueiro que está saindo da China com armamento, parece que pousou inteira. Isso tudo são informações que a gente vai coletando de perfis que a gente conhece, acompanha e confia, mas é uma guerra. Então, assim, pode ter coisa que não se confirma. Historicamente, esses perfis que eu acompanho aqui, eles têm dados reais. Então, isso que eu estou passando para vocês são perfis que normalmente eu confio. O presidente Macron, que inicialmente disse que iria se colocar a defender Israel, já acabou de fazer um tweet dizendo que já conversou com a autoridade máxima do Irã e que está querendo sentar e negociar. A força da resposta do Irã com Israel faz parecer que eles querem que essa guerra acabe logo. Porque tem míssil balístico caindo em Israel agora ainda. Assim que tiver mais informações, eu vou postando aqui. Lula em uma semana fez mais que o governo anterior em 4 anos. Com Lula, o Brasil é um foguete, e foguete não dá ré. 100 bilhões de investimento, inflação despencando. Durante a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração criados pela Alemanha nazista, depois a gente descobriu que acabou virando o Holocausto, Auschwitz, onde se industrializava, não era notícia, porque o mundo estava brigando uma guerra maior. A guerra não era contra aquela indústria. A guerra era pela sobrevivência de cada um dos seus países. Depois, foi se descobrindo o que aconteceu ali na Alemanha nazista. O que Netanyahu parece estar querendo fazer ao atacar o Irã é mudar o foco do que está acontecendo na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Ao atacar o Irã, ele continua suas operações na faixa de Gaza e continua avançando seus tanques na Cisjordânia. Aí a guerra da mídia, que antes já estava começando a ficar contra Israel na faixa de Gaza, começa a falar sobre uma guerra maior. O problema é que 80% do petróleo do Irã vai para a China. Mais da metade do petróleo importado pela China passa pelo Estreito de Hormuz, que é controlado pelo Irã. Ou seja, ao atacar o Irã, direto ou indiretamente, Israel está atacando a China. E a China não vai ficar quietinha observando o que está acontecendo. Netanyahu já falou que o primeiro a ser combatido é o Irã, o segundo é o Paquistão, para evitar que eles tenham armas nucleares, que é o discurso dele. Similar ao que os Estados Unidos tinham quando eles invadiram o Iraque, lembra? Armas de destruição em massa, que depois se comprovou que não tinham nada. O Irã não tem armas nucleares. O problema é que o Paquistão tem. E o Paquistão já falou que se armas nucleares forem utilizadas aqui, o Paquistão vai entrar na guerra. E muito provavelmente utilizará contra Israel. Netanyahu, como um grande covarde que é, atacou o Irã e já correu pedir ajuda dos Estados Unidos. Por enquanto, Donald Trump falou que não vai se envolver. E se por algum acaso os Estados Unidos não se envolverem nessa guerra, será muito fácil de o Irã, com a ajuda da China, bombardear as instalações militares israelenses e ajudar a troca de governo em Israel. Mais de uma vez teve uma comoção em Israel para a troca de governo de Netanyahu, e toda vez que isso chega perto, ele arruma uma desculpa ou uma guerra para se manter no poder. Netanyahu já foi condenado por crimes de guerra e é um foragido da justiça. O Tribunal Internacional já condenou Netanyahu. Mas parte da mídia brasileira, parte da mídia americana, parece que tudo bem, vamos seguir esse doido aqui e embarcar numa terceira
Guerra Mundial. Até agora não temos informações nenhuma de que os Estados Unidos vai embarcar nesse ataque junto com o Irã. E eu torço para que não embarque, porque pode ser o início do fim de Netanyahu e sua trupe. Parece ser o único caminho para a paz. Porque é isso que se ganha em qualquer lugar do mundo quando se aposta nessa extrema-direita. Líderes covardes, desumanos, assassinos, que colocam a própria população em risco e em outras populações simplesmente para se manterem no poder a qualquer custo, para salvarem a própria pele, como fez Jair Bolsonaro, como está fazendo aí o Netanyahu, como muito provavelmente fará também Donald Trump, já inclusive incitando parte de sua população a conflitos civis. E para aqueles debilóides que continuam pervertendo as escrituras, tentando justificar o injustificável, que é esse genocídio covarde e insano do Netanyahu, falando que é a grande Israel, que não falte pólvora para fazer mal para os outros. Eu gostaria que esses déspotas que se dizem cristãos dessem uma lidinha na Bíblia, nas palavras do próprio Jesus Cristo. Em João 8,44, o próprio Jesus alerta para esses déspotas assassinos que se escondem atrás das muralhas de Jerusalém, fingindo que estão defendendo a religião de Deus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. واو. ميكروسيسير فوق الغلاف الجوي مختفي. Isso não são balões de São João. São mísseis balísticos saindo do Irã rumo a Israel, visto de um avião comercial. Mas vamos falar do que interessa para nós aqui. Como o Irã, como Israel conseguem sustentar uma guerra dessas? Se o Brasil fosse entrar numa guerra, o Brasil não teria dinheiro para financiar isso. O Irã tem uma carga tributária, no geral ali, de 7% do PIB, comparado com a nossa, que é 33%. Pô, 7% do PIB quase não cobram impostos. Como que eles financiam? Petróleo. Petróleo que o Irã vende principalmente para a China, financia as guerras e financia o Estado iraniano. Sim, eles têm SUS lá. A carga tributária de Israel gira em torno dos 25%, 24%. Porém, Israel também recebe financiamento dos Estados Unidos, que ajuda ali, no final, com a ajuda dos Estados Unidos, eles chegam no poder do Estado perto dos 29%. Sim, eles também têm SUS. Como essa carga tributária é aplicada em cima da renda? Então, aqui, do Irã, apesar dos valores aqui, a proporção é bem parecida, né? Vai de 0, do isento, 10, 15, 20 e no máximo 25. Paga até menos que o Brasil. Essa aqui é a tabela de imposto de renda israelense. 10, 14, 20, 31, 35, 47 e 50% no topo. Então tá aqui, ó, algumas ideias de coisas que nós podemos copiar daqui ou dali, aumentar um pouquinho o peso do petróleo na economia brasileira, copiando da iraniana para aliviar a carga tributária, aumentar um pouquinho a tabela do imposto de renda para começar a pegar o pessoal lá do andar de cima, copiando um pouquinho do imposto de renda israelense. E quem diria que o presidente reborn dos Estados Unidos, que disse que ia acabar com as guerras no segundo dia de seu governo, criticou o governo Biden e agora ele está precisando de está financiando para tentar mudar o foco dos protestos da guerra civil que está acontecendo no seu país, né? Essa guerra entre Israel e o Irã beneficia o Trump em todos os sentidos, tanto no sentido comercial como também na imagem de Donald Trump, porque o mundo todo estava focado nos Estados Unidos, nos protestos que tomaram conta dos Estados Unidos por causa do caos social que o governo Trump causou, um caos econômico e social nos Estados Unidos. A população não aguenta mais, a população está indo para as ruas protestar contra o Trump. Então, essa guerra entre Israel e o Irã veio no momento certo aí para desviar o foco desses protestos que está acontecendo nos Estados Unidos. E claro que os Estados Unidos estão ajudando Israel, né, para atacar o Irã. E aí aquele plano, aquela promessa de acabar com as guerras, a gente sabe que era só promessa mesmo, que Donald Trump não tem intenção alguma de acabar com qualquer guerra. Inclusive ele já falou que é preciso deixar que a Rússia e a Ucrânia briguem mais um pouco, né? É vantajoso para os Estados Unidos deixar que eles briguem mais um pouco. O cara que disse que ia acabar com as guerras no segundo dia do seu mandato, e muita gente ali acreditou, né? O pessoal de extrema direita acredita até em ET, acredita, reza para pneu, acha que vai resultar em alguma coisa, uma oração para pneu. O pessoal de extrema direita é fácil de enganar, né, pessoal?
3 coisas importantes para vocês ficarem de olho a partir de agora na economia brasileira e no que está acontecendo lá no Oriente Médio e no mundo. Número 1, o dólar no Brasil não disparou, tá ali na casa dos 5,55, 5,56. Pô, estourou uma guerra. O barril do petróleo nos últimos 5 dias subiu quase 10%. Alguma interferência teria que ter dado no dólar. Isso mostra que o ataque especulativo que o Brasil teve no final do ano passado, sem a interferência do Banco Central bolsonarista que a gente tinha, foi mais forte do que o estouro de uma guerra no Oriente Médio. O dólar subiu a 6,20, agora o dólar nem se mexeu. Ponto para o governo brasileiro. Número 2, a melhor maneira do Irã atacar os Estados Unidos não é com armas, é com o preço do barril do petróleo. O Irã pode ali, seus amiguinhos do Oriente Médio, falar, bom, vamos dar um jeito aqui de subir o barril do petróleo. Bate na inflação diretamente nos Estados Unidos, atinge a população inteira. O Irã consegue atingir os Estados Unidos sem lançar um míssil. E lá, diferente de aqui no Brasil, não tem uma estatal. Aqui no Brasil, a terceiro ponto para se observar, nós temos a Petrobras, nós temos o pré-sal, nós temos um governo comunista. Então, a Petrobras, o papel da Petrobras agora é segurar o preço do diesel, é segurar o preço da gasolina. É o papel de uma estatal, proteger a economia brasileira. Então agora, espero, Lulinha e Haddad não me decepcionem e segurem o preço da gasolina e segurem o preço do diesel, que a gente não tem nada a ver com a guerra que está acontecendo lá fora. Os Estados Unidos não tem, lá é tudo privado. Então, se o Oriente Médio ali resolver falar assim, vamos aqui fazer o preço do petróleo subir, a população americana vai ter problemas, Donald Trump terá problemas, vai aumentar o caixa do Irã, ajuda também o Putin, é um ganha-ganha daquele lado. Fica de olho, essas 3 coisas, fiquem de olho. Dólar, como o barril do petróleo vai se comportar internacionalmente e como a Petrobras vai se comportar aqui no Brasil. E você vai continuar bancando o cristão fervoroso que não lê nem os evangelhos e não respeita nem o alerta que o próprio Jesus fez sobre esses verdadeiros cultuadores do demônio que se escondem atrás da religião e da bandeira de Israel para promover genocídio e morticínio? Vai continuar, em vez de você próprio ir lá conferir nas próprias escrituras o que está escrito, vai continuar ouvindo a língua pérfida dos Silas Malafaias da vida que distorcem a religião para defender genocidas que matam crianças inocentes para se manter e se perpetuar no poder? Pois é a sua alma que está em jogo. Se você quiser bancar o idiota que fica defendendo os interesses de um assassino, defendendo interesses de nações estrangeiras, ao invés de defender o interesse do seu país e de gente inocente, você continue batendo palma para esse tipo de covarde que gratuitamente coloca a sua própria nação em risco, os seus próprios civis, para poder atender aos seus interesses de poder e foge. Foge para outro país porque sequer tem coragem de enfrentar o mal que ele mesmo semeia. Aliás, pegou tão mal essa fuga do sujeito para a Grécia que ele já andou soltando por aí que na verdade ele estaria escondido dentro de um bunker enquanto o país dele segue sendo bombardeado e mostrando que o tal do domo de ferro nunca passou de uma propaganda. E você, o que pensa a respeito? Vai continuar promovendo os neros modernos, tocando suas liras na Grécia enquanto o povo pega fogo, enquanto o seu povo é exposto a uma agressão gratuita porque ele ataca outros povos por mera ganância e pretensão de poder? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal. Não esquece de deixar seu like, vamos para cima. E o Brasil, o mundo precisa ser feito dos justos. Nós temos um mundo que está em evolução porque aqueles que estão explorando e evitando que a prosperidade chegue para todos não querem que a sua vida seja melhor. Não querem que você viva num ambiente seguro, de prosperidade, onde haja oportunidade não só para você, como para seu vizinho, como para todos. Eles querem só para eles, nem que com isso eles tenham que regar com o sangue de gente inocente, que se você continuar fechando os olhos, uma hora será o seu. Portanto, pare de se acovardar para defender esses covardes. Não basta ser bolsonarista, tem que se cagar de medo e pedir ajuda pra Lula. Eita povo derrotado da gota serena. Esse é o reality show que virou drama, meu parceiro. Tudo começou com uma viagem misteriosa pra Israel. Tinha de tudo, prefeito, vice-prefeito, vereador, empresário e até um governador. E eu pergunto pra tu, fazer o que em Israel? Bater continência pra Benjamin Netanyahu? Sim, mas a maior lição dessa viagem foi aprender em aula prática que administrador público tem que ter responsabilidade. E você, claro, precisa aprender a votar. Porque o resultado desse reality show foi o cu na mão. Sirene tocando, pipoco pra tudo que é lado e muito desespero. Aí começou o chororô. Presidente Lula, pelo amor de Deus, me tire daqui! Sim, meu bom, aquele Lula que essa turma vive esculachando, agora virou esperança de resgate pra essa turma patética. E agora eu te pergunto, quem é que vai pagar essa conta? Janete, ingrata, trocou Minas Gerais por uma ilusão. Janete, ingrata, Lula te resgatou e não foi oração. Menina Cláudia Cremosa e Croves, a Janjan está voltando. A Janete, vice-prefeita de Divinópolis, Minas Gerais, onde o irmão do Creitinho, Mano Creito Azevedo, que é desse prefeito. Menina, agora ela está agradecendo ao governo federal, sem citar o nome de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria que a senhora fosse pelo menos grata e quando chegar em terras brasílias, não agradeça o prefeito Sorocaba, tá? Como outras aí fizeram no passado. Porque quem tá bancando isso daí tudo somos nós, tá bom, Janjan? Com o nosso dinheiro, que você pensa que o avião da Fábio é barato? Não é não, viu, Janjan? Então, quando você pisar em terras brasílias, agradeça a quem tem de agradecer.
Presidente Lula, fala em alto e bom som, que não guarda mágoa no coração. Se fosse pelo povo brasileiro, vocês não saíam daí em menos de 6 meses, tá? Mas nós estamos bancando e não é pouco não, que é muito caro resgatar bovino aí em Israel, tá bom? Inclusive, o governador do Distrito Federal já pediu também ajuda para Lula, para ir buscar bovino, funcionário público de Brasília, que tá preso em Israel, que eles acham que Israel é da Bíblia, tá, gente? Mas vamos ver as imagens da senhora Janjan. Olá pessoal, eu já estou aqui dentro do veículo, acabei de passar pela Jordânia, graças a Deus, muito bem recebido por toda a embaixada do Brasil aqui na Jordânia, também pelo pessoal da Polícia Federal, agradeço o apoio aí de todos do governo federal, principalmente aqui na Jordânia, ao governo excelência, que cuidou da gente durante o tempo que a gente estava vindo lá, então estou voltando, ainda demora um pouco que nós estamos indo para a Arábia Saudita, para poder estar indo para a cidade de Tabu, para a gente poder pegar um voo, então demora um pouco, mas eu vou deixando aqui vocês a parte. Agradeço as orações de cada um, a torcida, mas estou voltando para casa. Ô tia Jan, deixa eu falar uma coisa pra senhora, não foi oração que tirou a senhora daí não, viu? Foi às custas de muito dinheiro. Como eu disse no começo do vídeo, é caríssimo um avião da FAB, tá bom, meu amor? É carérrimo chegar em Israel, no estado de que está explodindo criancinha. Agradeça ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao povo brasileiro que está bancando mais essa irresponsabilidade de vocês aí, tá bom, cremosa? Os prefeitos bolsonaristas que foram para Israel para treinarem a sensação de segurança, para treinarem o comportamento em face de um ataque ou de um iminente perigo, não deviam pedir para sair de lá dos bunkers. Quer treinamento melhor do que eles estão recebendo lá? Tem que continuar lá nos bunkers. Pode até falar assim, puta que maldade, hein, Fernando? Eu vou dizer por quê. Porque esses prefeitos, ao se referirem e pedirem ajuda, eles se referem ao governo federal. Em nenhum momento eles citam o nome Luiz Inácio Lula da Silva ou o governo Lula. Eles continuam escondendo o valor que Lula tem. Eles pedem ajuda ao governo federal, que não tem nome, tratam Lula de uma maneira impessoal, não merece resgate. Mas, se resgatados, o dinheiro deveria sair do bolso deles. Eles deviam pagar do próprio bolso, porque eles já estão gastando dinheiro público lá em Israel para receberem uma lavagem cerebral lá em Israel, que Israel faz muito isso. Israel convida principalmente influenciadores, viu? Eles são convidados para ir para Israel e se for com a cabecinha meio fraca, se for meio distraído ou aberto ao que eles têm a dizer, você volta de lá odiando todos os muçulmanos, você volta de lá odiando todos os países do mundo, só Israel que é um país que presta. Eles fazem um turismo ideológico, um turismo para fazer cabeças, principalmente de influenciadores. Quem se submete a ir a Israel não é um desavisado, pelo contrário, já é aquela inclinação bolsonarista, né, para receber, inclusive, instruções de como sabotar um governo aqui de esquerda. Esses prefeitos, então, foram lá para Israel para receber um treinamento ideológico de um fascista, que é o Netanyahu, engolindo porcaria sionista, a ala fascista de Israel e dos judeus, que se utilizam da religião para justificar suas atitudes de guerra e apenas almejam a acumulação de mais dinheiro, mais capital, mais poder e exterminação dos povos diferentes. O que é extremamente triste para nós, porque nós vimos que os judeus foram vítimas de tentativa de extermínio racial. E agora, fazendo uma coisa tão semelhante. Os judeus, o povo israelense, tem que se unir e tirar esse sujeito fascista do poder. O povo judeu tem que lutar contra o sionismo. Você acha que o presidente Lula, ele deve ou não deve mandar um avião lá para Israel para resgatar os 25 prefeitos do PL que foram para lá, um país que está matando criança, né? Diga-se por sinal. Esses prefeitos foram para lá fazer o quê? Turismo? Véspera de eleição? Eles devem estar lá aprendendo, né? Como é que faz para comprar voto contra o governo Lula. Provavelmente, né? Então, aí eu te pergunto, se fosse os prefeitos fossem do PT e o presidente fosse o Bolsonaro, você acha que o Bolsonaro ia mandar um avião lá para resgatar esses prefeitos? Rapaz, eles estão escondidos num bunker lá porque tá chovendo fogos de artifício na cabeça deles. Eles estão desesperados, né? Então, o que você acha? Lula deve ou não deve salvar essa turma? Fala aí nos comentários. Prefeitos bolsonaristas que estão refugiados em Israel pedem ajuda ao governo Lula para retornar ao Brasil. Esses prefeitos foram, segundo eles, para uma feira de tecnologia que estava acontecendo em Israel. Quando chegou lá, se viram no meio de uma guerra, né, entre Irã e Israel. E agora estão refugiados em bunkers, esperando ajuda. Entraram em contato com o governo Lula, conversaram com a ministra Gleice, e ela já disse que conversou com o presidente. O presidente Lula está entrando em contato com autoridades de Israel, pedindo autorização para mandar um avião da FAB e buscar esses prefeitos bolsonaristas. São prefeitos muito conhecidos aí do partido PL, que sempre atacaram o presidente Lula nas redes sociais. E agora, como sempre, toda essa pessoa que se vê necessitado do presidente Lula, ele sempre ajuda sem se importar de lado de partido. Se é brasileiro, ele tem a obrigação de ajudar.
e ele vai ajudar enviando o avião da FAB, vai trazer esses prefeitos de volta. E o que vai acontecer com eles é o que acontece com todos os prefeitos, governadores, deputados, vereadores da direita, que quando entra em contato com o presidente Lula, logo entende que Lula é um grande estadista e coloca a população brasileira acima de tudo. E ficam muito gratos. É assim com todos.